greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Eu os saúdo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. I'm very grateful for this second time together with you. Eu estou muito grato por esse segundo tempo, esse segundo período aqui junto com vocês. Just to help me know a little bit more about you, how many of you are doctors? Somente para me ajudar a saber um pouquinho mais a respeito de vocês, eu gostaria que aqueles de vocês que são médicos levantassem a mão, por favor. Okay, thank you. And Obrigado. how many are nurses? Quantos são enfermeiros? Levantem a mão. Okay, that's a good balance. É um bom número. And other professions in healthcare? Alguma outra profissão em cuidado da saúde? Levante a mão, por favor. Oh, that's very good. Isso é muito bom. And who has no connection with healthcare at all? E quantos aqui estão conectados de alguma maneira com o cuidado à saúde? Okay, you are also very welcome here today. Vocês também são muito bem-vindos aqui hoje. Who of you has never been sick? Quantos aqui de vocês nunca ficaram doentes? Oh, well, so everybody has connection with healthcare. Então, pelo que eu vejo, todo mundo também sabe o que é precisar de cuidado médico. If you have never been sick, don't worry, you will be in healthcare sooner or later. Bom, se você nunca ficou doente, pode ficar tranquilo que mais cedo ou mais tarde você vai precisar de cuidado à sua saúde. So today we continue talking about the biblical view of human beings. Então hoje nós vamos dar sequência, nós vamos continuar a falar sobre a visão bíblica a respeito do cuidado ao ser humano. And now we're going to talk about what it means for us to be imagers of God. E hoje nós vamos começar falando sobre o que é para nós sermos a imagem de Deus. Now, the reason why I became interested in integral healthcare was because I found that Christians have not a well-developed theology of healthcare. A razão pela qual eu me tornei muito interessado no cuidado integral à saúde foi porque eu percebi que, na verdade, os cristãos parecem não ter uma boa teologia de cuidado integral à saúde. And when they talk about the deepest needs of human beings, they look to the writings of some philosopher. Então, o que acontece quando os cristãos começam a pensar a respeito do cuidado integral à saúde humana? Eles tentam, de alguma maneira, adquirir conhecimento ou se baseiam sobre o pensamento de um filósofo muito proeminente. And so they don't have a big picture approach to healthcare that fits everything together. De modo que os cristãos parecem não ter uma abordagem que consiga reunir todos os aspectos importantes do cuidado integral à saúde. So I'm going to try today to give you a big picture. Eu vou então tentar dar essa visão geral, essa visão maior, uma imagem mais ampla do que é o cuidado integral. That will help you to fit everything in a biblical Christian way. E essa iniciativa tem o propósito de te ajudar a tentar integrar ou encaixar a sua visão de cuidado integral numa visão bíblica. Now, I've been working with brothers and sisters and theologians in different parts of the world trying to understand what is holistic or whole person or integral healthcare. Eu tenho trabalhado com cristãos, irmãos, irmãs, teólogos e teólogas ao redor do mundo e, de alguma maneira, tenho tentado encontrar o que é realmente adequado quando falamos em termos de cuidado integral ao ser humano, cuidado integral à saúde. So what I'm sharing with you is the end result of interaction with many believers over many years. Então o que eu estou compartilhando aqui com vocês é o resultado da interação que eu tenho tido com muitos cristãos ao longo de muitos anos. Always using the Bible as our final authority. Sempre usando nessas interações a Bíblia como a nossa autoridade final. If you make a study in the Bible of the Hebrew and the Greek words for image and likeness that we find in Genesis 1,
Se você fizer um estudo um pouquinho mais aprofundado a respeito das palavras imagem e semelhança, como nós encontramos, na verdade, no original grego e no hebraico, dessas duas palavras que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, you will find that these two words, image and likeness, have four main aspects, but behind them there are 7 key concepts in the meaning of these words. você vai descobrir que essas duas palavras possuem 4 implicações, e essas 4 implicações geram outros 7 aspectos fundamentais ou chaves para a interpretação dessas duas palavras. And these 7 key concepts are indwelling, radiance, protection, ownership, rulership, ambassadorship and revelation. Na terceira coluna nós podemos ver aí esses 7 conceitos. O primeiro é a habitação de Deus em relação ao ser humano, a emanação, a radiação da imagem de Deus através do ser humano, a proteção, a propriedade de Deus em relação ao ser humano, o reinado ou senhorio de Deus para com o ser humano, o caráter de embaixadores que nós como seres humanos temos a partir de Deus, e o conceito de revelação. So if we read in Genesis 1, we have been made in the image and likeness of God, this is what it means. Então, se nós analisarmos o texto de Gênesis capítulo 1, do capítulo 1, que fala sobre nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, estes 7 conceitos traduzem o que esses dois termos realmente significam. And then the Lord gave us a major insight. E além disso, o Senhor também nos deu um outro conceito muito importante. Connected to every one of these key concepts is a basic human need. Diretamente ligados a cada um desses 7 conceitos, encontram-se também 7 necessidades básicas do ser humano. What do people really need? Do que as pessoas realmente precisam? If they are made in the image of God, ora, se elas são feitas à imagem e semelhança de Deus, first of all, we need community. a primeira delas, o ser humano necessita de comunidade. Then we need holiness. Logo em seguida, nós precisamos, como seres humanos, de santidade. We need justice. Precisamos de justiça. We need security. Precisamos de segurança. We need worship. Precisamos de adoração. We need meaning. Necessitamos de significado. And we need knowledge or truth. E também carecemos de conhecimento da verdade. And you will find very interesting that if you go to different churches, you will find they emphasize one or more of these 7 areas of need. E se você fizer um estudo a respeito de algumas igrejas, você vai achar interessante perceber que muitas igrejas enfatizam uma dessas 7 necessidades básicas. For example, por exemplo, if you go to a good Baptist church, se você for uma boa igreja batista, they have strong emphasis on knowledge. Eles têm uma ênfase muito forte no conhecimento. Teach the solid doctrines. Eles ensinam as doutrinas de modo sólido. If you go to some Pentecostal or charismatic church, se você for então a uma igreja pentecostal ou carismática, they have strong emphasis on worship. Eles vão ter uma ênfase muito forte em adoração. And so if you go there, it's very important for them to have very lively and intense time of worship. E as pessoas que pertencem a essas igrejas, a essas comunidades, para elas é muito importante ter um tempo muito intenso de louvor e adoração. In the early time of the history of the Methodist Church, holiness was a very important thing. No princípio, lá no comecinho da história da igreja metodista, a santidade era algo extremamente importante. And for example, if you go to a Roman Catholic Church, frequently community is very important there. Por exemplo, se você vai a uma igreja católica romana, a comunidade, o senso de comunidade é algo muito importante. And so, if a church
touches one of these 7 deepest needs of human beings, that church will grow. Então, se a igreja ou uma igreja toca ou enfatiza uma dessas 7 necessidades básicas, esta igreja vai crescer. But a truly biblical church will minister to all 7 these areas of need. Mas uma igreja verdadeiramente bíblica vai se preocupar em ministrar às 7 necessidades dos seus membros. That also means the patients who come to me in my consulting room have these deep needs in their lives. Isso também quer dizer que os pacientes que vêm ao meu consultório também precisam ser ministrados a cada uma ou em cada uma dessas 7 áreas. I can't tell them to leave these needs at home and come to me only with their physical needs. Eu não posso dizer a eles: olha, deixe essas suas 7 necessidades básicas em casa e venha ao meu consultório sem elas. Now the next point, I said we are images of God created. O segundo aspecto tem a ver com o fato de que somos criados à imagem de Deus. So human beings are part of God's created reality. De modo que os seres humanos são parte da realidade criada por Deus. And the reality has 11 aspects. E esta realidade possui 11 aspectos distintos. And we human beings have these 11 aspects. E nós, como seres humanos, possuímos também esses 11 aspectos. First of all, spiritual. Então, o primeiro aspecto da realidade criada é o aspecto espiritual. Then social. Logo em seguida, o aspecto social, Psychological. o aspecto psicológico, Linguistic. linguístico, Aesthetic. estético, Judicial. o aspecto judicial, Ethical. o aspecto ético, Physical. físico, Financial. financeiro, Technical educational. técnico educacional And environmental. e o aspecto relativo ao ambiente, ao meio ambiente. I got these 11 points from a Christian philosopher. Eu tomei esses 11 pontos de um estudo feito por um filósofo cristão, Who did exactly what the speaker in the previous session said. o que na verdade é exatamente aquilo que o palestrante anterior falou. She said you must go to somewhere where you are silence, where you have silence. Perdão, a palestrante anterior disse o seguinte, que é necessário, o ser humano tem necessidade de se isolar um pouco, de estar em um lugar de silêncio, de calma. And you can look at the tree. E aí você pode olhar, por exemplo, a uma árvore. That's exactly what he did. Isso é exatamente o que ele fez. And he thought, how many aspects does this tree have? The reality of this tree. E foi isso que esse filósofo cristão fez. Ele analisou uma árvore e começou a pensar: quantos aspectos possui esta árvore como um ser criado? Well, of course, for him as a believer, the first aspect was the spiritual. Claro, para ele, como um cristão, o primeiro aspecto foi o aspecto espiritual. God has made this tree. Deus criou, fez essa árvore. I believe that. Eu acredito nisso. But the tree has social aspects. Mas a árvore também tem aspectos sociais. You can sit as a family under a tree. Por exemplo, você pode se sentar em família sob a sombra de uma árvore. In Africa, the city elders meet under a tree. Na África, os anciãos, os chefes das aldeias ou das tribos, se reúnem embaixo de árvores. Psychological aspects of a tree. Quais são os aspectos psicológicos de uma árvore? How do you feel about that tree standing there? Como é que você se sente a respeito daquela árvore ali diante dela? The linguistic aspect. O aspecto linguístico. How do you describe that tree? Como é que você descreve essa árvore? How do you put what it means into words? Como é que você transforma o significado daquela árvore em palavras? The aesthetic aspects. Por exemplo, um outro aspecto, o estético. Isn't that tree beautiful? Olha, aquela árvore não é bonita? Or is it an ugly tree? Ou será que é uma árvore feia? How can I use creativity, maybe some art, to paint that tree? Como é que eu posso usar a criatividade, talvez a arte, para pintar a árvore? There is the judicial aspect. Há também o aspecto judicial. Who owns the tree? Quem é que é dono daquela árvore?
The ethical aspect. O aspecto ético da árvore. How can you make good use of a tree? Como é que eu posso fazer um bom uso dessa árvore? The physical aspect. O aspecto físico. Exactly what does this tree consist of? Exatamente do que consiste essa árvore? Ela é feita do quê? How does the physiology of this tree work? Como é que funciona a fisiologia dessa árvore? The financial aspect. E finalmente também o aspecto financeiro. How can you make money out of a tree? Como é que você pode ganhar dinheiro com aquela árvore? The technical educational aspect. O aspecto técnico educacional. How can you use a tree to educate people? Como é que você pode usar aquela árvore para educar pessoas? How can you apply the knowledge you have of the tree to help other people? Como é que você pode aplicar o conhecimento que você possui daquela árvore para ajudar a outras pessoas? And the environmental. E, finalmente, o aspecto ambiental daquela árvore. How is a tree good for the environment? Qual a diferença ou qual é o bem que a árvore faz ao meio ambiente? In South Africa, we have imported many trees from Australia. Na África do Sul, o pessoal importou muitas árvores, muitas espécies de árvores da Austrália. But it was a mistake Mas aquilo foi um erro cometido. because those trees use too much water. Porque as árvores australianas usam ou requerem muita água, ou água demais. And South Africa is a dry country. Mas a África do Sul é um país seco. So now we're trying to get rid of the Australian trees again. Então agora a gente está tentando se livrar das árvores australianas. Those trees have a bad influence on the environment. Perceba, aquelas árvores têm uma influência ruim sobre o meio ambiente sul-africano. That's why it's so important the indigenous trees are good for the environment. É por isso que é importante perceber que as árvores indígenas, ou seja, as árvores nativas da terra, são boas para o meio ambiente. Now you can ask, when you look at your patient, you can look at these 11 aspects also. Ora, quando você olhar ou quando você analisar o seu paciente, você pode aplicar esses mesmos princípios ou tentar identificá-los no seu paciente. Remember, I said the World Health Organization only looks at 4 aspects. Lembre-se que eu mencionei que a Organização Mundial de Saúde menciona apenas 4 desses aspectos. It's incomplete. É absolutamente incompleto. This morning, the previous speaker said creativity, very important. Hoje de manhã, a palestrante anterior disse que a criatividade é algo muito importante. Well, that's point number 5, aesthetic. Ora, este tem a ver com o aspecto número 5, que é o aspecto estético. So you see how this approach helps you to have the big picture of the real world of healthcare. Perceba como esta abordagem te ajuda a ter uma imagem geral do que é realmente o cuidado à saúde. Sometimes Christians begin medical ministry to poor people. Algumas vezes os cristãos dão início a ministérios de cuidado à saúde aos pobres, But they don't have a good financial plan. mas eles não possuem um bom plano financeiro para ser colocado em ação. So because they neglect one of the aspects of real life, they get problems. Então, pelo fato de negligenciarem um dos aspectos da vida real, esses cristãos acabam entrando em problemas. Many mission hospitals have financial problems because they don't have good financial plan. Muitos hospitais cristãos têm muitos problemas financeiros porque não possuem um bom plano financeiro. Because many Christians, they think it's not spiritual to think about money. Porque muitos cristãos pensam que não é espiritual pensar a respeito de finanças. But if you realize financial aspect is one of reality, you must take it seriously. Mas, quando você percebe que o aspecto financeiro é parte dessa realidade, você vai precisar levá-lo a sério. So reality has 11 aspects. De modo que a realidade possui esses 11 aspectos. Healthcare in the real world must have these 11 aspects. O cuidado à saúde no mundo real tem que ter também esses 11 aspectos. Because people have needs in all these 11 aspects. Porque as pessoas possuem necessidades em todas estas 11 áreas. Now, the third thing I said, human beings are images of God created for relationships. A terceira coisa que eu disse foi que os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus e são criados para relacionamentos.
and I find it very helpful to see us as relational beings set in 7 networks. Eu penso que é muito importante para nós reconhecermos que somos seres criados, projetados para relacionamentos em 7 áreas diferentes. It's very important for our self-image and for our personal identity. Isto é muito importante para a nossa própria identidade e para a autoimagem que cada um tem de si mesmo. So the first network is your tribe. Então, a primeira rede de interação, rede de relacionamentos, tem a ver com a sua tribo. And the determinative element is it's a genetic network. O elemento determinativo é o fato de ser uma rede de interação ou uma rede de relacionamentos genética. And I use as an example Cândido Rondon, who was genetically a mix between Portuguese and Bororo. E eu tomo como exemplo o Marechal Cândido Rondon, que geneticamente era português e também Bororô, uma outra etnia. Next level is the tribe, the people network you are belonging to. The people network. O nível seguinte das redes de relacionamento tem a ver com o seu povo. And that's the cultural network. E esta é a rede de interação cultural. And he was a Brazilian, that was his culture. O exemplo, no caso do Marechal Cândido Rondon, é que culturalmente ele era brasileiro. The next network is the marriage network. A próxima rede é a rede do casamento. And what determines it is a love contract that 2 people make with one another. O que determina o casamento é um contrato de amor que 2 pessoas fazem uma para com a outra. Well, he was married and they had 7 children together. Rondon era casado e teve 7 filhos. Next network is church. A próxima rede é a igreja. Is a faith network. É uma interação, um relacionamento de fé. He was a member of Religion of Humanity Church. No caso de Rondon, ele era membro da Igreja da Religião da Humanidade. Next is nation network. O próximo, ou a próxima rede é a rede da nação, The citizenship determines that. que tem a ver com a cidadania de um indivíduo. Well, he belonged to the nation of Brazil. No caso de Rondon, ele era brasileiro ou pertencia à nação do Brasil. Now, if you look at my situation, Mas se nós analisássemos a minha situação pessoal, my tribe carries my surname. a minha tribo me deu, na verdade, o meu sobrenome. My surname is Stein. O meu sobrenome é Stein, So I'm of the Stein tribe. de modo que eu faço parte da tribo Stein. My people, O meu povo, the culture I come from, a cultura da qual eu venho, is the Afrikaans speaking people of South Africa. é a cultura dos que falam Afrikaans, que é uma língua do sul, ou da África do Sul. We call ourselves Boere. Nós nos autodenominamos Bura. Marriage, I'm married to Elizabeth. Quanto ao casamento, ora, eu sou casado com Elizabeth. Church, Igreja, I'm member of a church in Holland. eu sou membro da Igreja da Holanda. And my nation, I'm a citizen of Netherlands. E quanto à minha cidadania, eu sou um cidadão holandês ou da Holanda. So all of these are very important to my identity. Perceba, todos esses aspectos são muito importantes para a minha própria identidade. Now the important thing is this. Mas algo muito importante é o seguinte: Every one of us are part of all these networks. cada um de nós faz parte de cada uma dessas redes de interação. And in your life, you are a connecting point between all these networks. E a sua vida é um ponto de conexão entre todas essas redes de interação. So every human life is a unique connection point between relational networks. De modo que cada vida humana é um ponto único de conexão entre essas redes de relacionamento. You are a person who connects, who builds bridges between all these networks. Você é uma pessoa que conecta, você é uma pessoa que constrói, serve de ponte entre todas essas redes de interação.
let me mention the last two networks. Permita-me mencionar as duas últimas redes de interação. You have a work network Você tem uma rede de trabalho, um relacionamento de trabalho. that is determined by your profession. E esta rede é determinada pela sua profissão. So most of us who are healthcare people have a connection because we are in the same network. A maioria de nós que estamos no ramo da saúde, do cuidado à saúde, fazemos parte basicamente da mesma rede de interação. And Rondon, in English language, later on he became a marshal. E como nós sabemos, Cândido Rondon se tornou mais tarde, como profissão, marechal. And socially, that's where you are a member of different clubs or institutions. E quanto ao aspecto social, nós somos membros de diferentes clubes ou grupos ou associações ou instituições. Or in your society, you get a certain place. De modo que na sua sociedade você ocupa um determinado lugar. And so he became known as the father of Brazilian Indians. No caso do Marechal Rondon, ele acabou se tornando conhecido como o pai dos índios brasileiros. Now, in my work profession, I'm a medical doctor. Quanto à minha profissão, eu sou um médico, um doutor. And in my social network, I'm a member of the Bird Watchers Club. E como a minha membresia na sociedade, eu sou membro da Sociedade Observadora de Pássaros. To watch birds is wonderful therapy. Observar pássaros é uma ótima terapia. Every time you have to ask the question, Todas as vezes você tem que fazer essa pergunta: why did my Father in heaven make so many different birds? por que é que o meu Pai do céu fez tantos pássaros diferentes? Why did he make them so beautiful? Por que Deus os fez tão bonitos? Why did he give them such different habits and behaviors? Por que Deus deu a eles hábitos e comportamentos tão diferentes uns dos outros? Every bird you see helps you to understand something of God, our Creator. A cada pássaro que você observa, você ali tem ajuda ou você consegue aprender um pouco mais a respeito da natureza do nosso Deus Criador. So automatically watching birds becomes worship. De modo que automaticamente observar pássaros se torna automaticamente adoração. So I don't watch a tree like my sister said this morning, but I watch the birds in the tree. Eu não fico observando árvores como a nossa irmã disse hoje de manhã, mas eu observo os pássaros e as árvores. And I want to encourage you, if you are a healthcare worker, to really find a hobby that charges up your batteries. Eu quero encorajar a você, então, profissional de saúde, a descobrir, a criar um hobby, um lazer para você, de modo que isso possa trazer uma recarga às suas baterias. If you don't, you end up in burnout. If you don't get such a hobby, you get burnout. E se você não tiver um hobby, um lazer desse tipo, você vai acabar absolutamente estressado, esgotado. So, now we move to the next. We've now looked at the biblical view of human beings. Nós então analisamos a visão bíblica, a abordagem bíblica a respeito dos seres humanos, Created for relationships. que foram criados para relacionamentos. That's a biblical view of humans. Esta é uma visão bíblica a respeito dos seres humanos. Now we move to a vision for integral care. Agora nós vamos passar a analisar a visão para o cuidado integral. Integral care considers all needs of our patients. O cuidado integral considera ou leva em consideração todas as necessidades do paciente. It means the 7 basic needs, Quer dizer, aquelas 7 necessidades básicas, and it means the needs in all 11 areas of reality. e tem a ver também com as necessidades relativas a cada uma dos 11 aspectos da realidade criada. If you don't consider all these needs, you have reductionistic approach. Se você não leva em consideração todas essas necessidades, você adota uma abordagem reducionista. Most of healthcare today is reductionistic. A maioria ou a maior parte do cuidado ao ser humano hoje
tem essa mentalidade reducionista. But integral care considers whole person, all their needs. Mas o cuidado integral leva em consideração todos os aspectos ou todas as necessidades do ser humano. The aim is integral health. O objetivo do cuidado integral, obviamente, é a saúde integral. That means you make an integral diagnosis Isso quer dizer que vai ser necessário que você faça um diagnóstico integral. and you prescribe integral treatment. E também vai ser necessário que você prescreva como profissional um tratamento integral. I find many few believers who do this. Eu encontro pouquíssimos, ou conheço pouquíssimos crentes que são capazes de fazer isso. We talk a lot about integral healthcare, but we don't do it. Nós falamos muito a respeito de cuidado integral, mas nós não praticamos. And I'm hoping that I'll be able to give you some practical examples how you can do it. E eu espero poder ser capaz aqui de dar a você alguns exemplos de como você pode fazê-lo. I believe integral care means teamwork. Eu acredito piamente que o cuidado integral tem a ver com trabalho em equipe. There should be much closer collaboration between the various professions in healthcare Tem de haver uma colaboração maciça entre as diferentes áreas da saúde e do cuidado. and there should be much closer collaboration with the churches. E tem que haver também uma colaboração muito mais estreita com as igrejas. The churches should be part of the team. As igrejas deveriam fazer parte da equipe de cuidado à saúde. And I believe there should be total staff care. Eu também acredito que tem que haver cuidado integral aos membros da equipe de saúde. We should look well after the workers in healthcare. Nós devemos cuidar ou nos preocupar ou prestar assistência aos profissionais que trabalham com o cuidado à saúde. In most countries where I go, nurses are exploited. Na maioria dos países que eu já fui, os enfermeiros e enfermeiras são profissionais explorados. Too much work, too small salary. Trabalho demais para pouco dinheiro. And the staff is not taken care of. De modo que a equipe não recebe o cuidado que deveria. I believe in integral care. We will look well after the doctors, the nurses and the other professions. Eu acredito que no cuidado integral, nós temos que cuidar bem dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros e dos demais profissionais que fazem parte do processo. Now we move to the third area, the motive for integral care. Nós passamos então agora à terceira área, que é a motivação para o cuidado integral. Why do we as believers practice integral care? Por que nós, como crentes cristãos, temos que praticar o cuidado integral? Very simple, agape love. Muito simples. Amor ágape. Agape love is very special kind of love. O amor ágape é um tipo de amor muito especial. It is not romantic love. Não é um amor romântico. If I see my patients, I don't fall in love with them. Se eu vejo os meus pacientes, eu não me apaixono por eles. It's not erotic love. Não é um amor erótico. I don't have a sexual relationship with my patients. Eu não tenho relações sexuais com todos os meus pacientes. It is not family love. Não é tampouco um amor familiar. I don't feel like a brother for my patients. Eu não me sinto como um irmão para o meu paciente. It is not friendship love. Tampouco é um amor de amizade. I'm not a friend of my patients, Eu não sou amigo de todos os meus pacientes, but I love them with agape love. mas eu os amo com amor ágape. Agape love is something you can only have if Jesus Christ is living inside you. Amor ágape é algo que você só é capaz de ter se Jesus Cristo habita em você. This is the major difference between a Christian approach to integral healthcare and any other approach. Esta é a diferença básica, primária, a maior diferença entre a abordagem cristã ao cuidado integral
e em relação a qualquer outro tipo de abordagem ao cuidado integral. Because someone who is not a believer cannot love with agape love. It's impossible. Porque alguém que não é um cristão, que não é um crente, não tem a capacidade, é simplesmente impossível que essa pessoa ame o próximo com amor ágape. So we have a wonderful privilege. De modo que nós temos um privilégio maravilhoso. We can love our patients and colleagues with the love of Jesus Christ. Nós podemos amar os nossos colegas e os nossos pacientes com o amor de Jesus Cristo. Now, what is this agape love then? De modo que, o que é então esse amor ágape? And I mention you a number of important elements. Eu vou então mencionar a vocês alguns elementos importantes. It is desire, choice, and action, making sacrifices for God's best for the other. Tem a ver com o desejo, a escolha, a ação e o sacrifício feitos para alcançarmos o melhor de Deus para aquela pessoa. So agape love always seeks for God's best. De modo que o amor ágape sempre busca o melhor de Deus. It's an ethical love. É um amor ético. It chooses for the best. Escolhe, opta pelo melhor. It desires the best. Deseja o melhor. But it also acts for the best. Mas também age, entra em ação pelo melhor. Even if I have to make a sacrifice. Mesmo se para isso for necessário sacrifício. Now, if you take John 3 verse 16. Se você tomar então João capítulo 3, versículo 16. For God so loved the world. Porque Deus amou o mundo. That he gave his only son. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. That's agape love. Isto é amor ágape. There is the desire, the choice, the action, the sacrifice for God's best. É o desejo, a escolha, a ação e o sacrifício para que o melhor de Deus possa acontecer. That means I choose to do what is best for my patient even if I don't feel like it. Isso quer dizer que eu escolho fazer aquilo que é melhor para o meu paciente, mesmo que isso não me agrade muito. Now I give an example from my marriage. Bom, eu vou dar para vocês um exemplo do meu casamento. I was very egoistic husband, Eu era um marido muito egoísta, very lazy, um cara muito preguiçoso, very proud, muito orgulhoso. not nice husband to have. Eu não era um bom marido para se ter. And then one day God spoke to me. Então, um dia Deus falou comigo. He said, your name is Christian. Ele disse, o seu nome é Christian. That means belonging to Christ. Esse nome quer dizer pertencente a Cristo. And then he said to me, you either change your name or you change your lifestyle. E finalmente Deus me falou, ou você muda o seu nome, ou você muda o seu estilo de vida. You can't be a husband like that. Você não pode ser um marido como você é hoje. You must learn to love your wife with agape love. Você precisa aprender a amar a sua esposa com amor ágape. And so this is what happened. Então, eis o que aconteceu. One morning I woke up. Eu acordei um dia pela manhã, I look at my wife. eu olhei para minha esposa, She was still sleeping. ela ainda estava dormindo. And I was lying on my side, on my elbow like this, looking at her. E eu me apoiei sobre o meu cotovelo, ainda deitado, olhando para ela. And so I was like thinking by myself, E aí eu comecei a pensar comigo mesmo. I don't love this woman lying here. Eu não amo essa mulher deitada do meu lado. I don't love her. Eu não a amo. She's very good for me. Ela é ótima para mim. She's a nice person, Ela é uma boa pessoa. but I just don't love her. Mas eu simplesmente não a amo. And when I thought that, I was shocked. E aí quando eu pensei nisso, eu fiquei chocado. I thought, how can this be? Eu pensei, meu Deus, como é que pode ser um negócio desse? I'm a Christian. Eu sou um cristão. I'm a missionary. Eu sou um missionário. I'm an elder in the church. Eu sou um ancião na igreja, um presbítero. But I don't love my wife. Mas eu não amo a minha esposa. And then God said to me, it's because you don't know how to love your wife with agape love.
E Deus me disse: isso é porque você não sabe amar a sua esposa com amor ágape. The romantic love is gone, O amor romântico se foi, but you have to make a choice mas você precisa fazer uma escolha. for the best Uma, es- for your wife. uma escolha pelo melhor para a sua esposa. And you must do something about it. E você precisa fazer algo a respeito. Okay, Lord, I said I will do something. Eu disse: ok, Senhor, eu vou fazer alguma coisa. What must I do? O que eu tenho de fazer? He said, you go do shopping together with your wife. E ele disse: você vai sair às compras junto com a sua mulher. I said, no, Lord, everything but shopping. Eu disse: não, Senhor, qualquer coisa menos fazer compras. But agape love means sacrifice. Mas amor ágape quer dizer sacrifício. So my wife said to me the Saturday morning, I go shopping. De modo que minha esposa naquela manhã disse para mim o seguinte: eu vou fazer compras. She said, you want to go? I said, I want to go with you. E aí eu disse: eu quero ir com você. She said, you want to go with me? Ela disse: você quer ir fazer compras comigo? I said, no, I don't want to go, but I choose to go. E eu disse a ela que não, eu não quero ir, mas eu escolho ir com você. You see, I had to make the choice Perceba, eu tive que fazer a escolha. because my desire was for the best for my wife. Porque o meu desejo tornou-se em fazer o melhor pela minha esposa. So I went shopping with my wife. De modo que eu fui às compras com a minha esposa. Of course, we went to the shop where they sell materials to make clothes. Claro, nós entramos ali numa loja onde eles vendiam pano para fazer roupa. Oh, my wife frustrated me so much. My wife frustrated me. A minha esposa me frustrou tanto naquele dia. She had no strategy, no plan. Ela não tinha qualquer estratégia, qualquer plano para fazer as escolhas dos panos. She was going from this piece of cloth, feeling, then walking to that one. Ela pegava num pedaço de um pano e depois ia para um outro tecido para ver como é que era. I said to her, what are you looking for? E eu disse: pelo que você está procurando? Nothing. Ela disse: nada. I could not understand. Eu simplesmente não consegui entender. But slowly, as I was doing the shopping with my wife, I began to understand her heart. Mas, pouco a pouco, enquanto eu estava ali ajudando minha esposa nas compras, eu comecei a compreender, entender o coração dela. She introduced me into her world. Ela me introduziu no mundo dela. And I started to find it interesting. E aí eu comecei a achar aquele mundo interessante. To my surprise, Para minha grande surpresa, my wife taught me how to look at the dresses that women make. a minha esposa me ensinou a analisar do modo certo os vestidos que as mulheres fazem. Does the model fit the shape of the body? Será que o modelo de tal vestido se adequa ou é apropriado para a forma do corpo daquela mulher? Are they using the right color scheme for the skin? Será que o vestido tem as cores apropriadas à pele da pessoa que o está vestindo? Is the seam of the dress straight or not? Será que a barra do vestido está certa ou ela está meio torta? Will this material wrinkle too much or not? Será que aquele material, aquele tecido vai amassar muito ou não? And slowly our relationship was becoming much deeper. E aí, pouco a pouco, por causa dessas pequenas coisas, o nosso relacionamento começou a se aprofundar mais e mais. Now when I wake up in the morning Então, agora quando eu acordo de manhã and my wife is still sleeping, e a minha esposa ainda está dormindo, I look at her eu olho para ela and I think by myself, e eu penso comigo mesmo: I really love this woman eu realmente amo essa mulher because of agape love. por causa do amor ágape. It has totally transformed our marriage. Esse amor transformou completamente o nosso casamento. In the same way, God started to teach me
how to love my patients with agape love. De igual maneira, Deus começou então a me ensinar como amar os meus pacientes com amor ágape, Because I did not love them with agape love. porque eu não os amava com esse amor. They were interesting cases or uninteresting cases. Eles se resumiam para mim em casos interessantes ou casos não interessantes. They were routine or not routine. Eles eram rotina ou não rotina, But I didn't love them with this kind of love. mas eu não os amava com esse tipo de amor ágape. I didn't see them as imagers of God created for relationships. Eu não os encarava como criaturas feitas à imagem de Deus, criadas para relacionamentos. Shalom is the goal that you aim for if you love your patients with agape love. E quando você decide amar o seu paciente com amor ágape, o seu objetivo é shalom. Now, if we try to practice integral care, Agora, se nós tentamos praticar verdadeiramente o cuidado integral, there are a number of concepts I believe very important. existem alguns conceitos que eu acredito serem muito importantes. God has called us into healthcare. O primeiro conceito é que Deus nos chamou para trabalhar no cuidado à saúde. Working with the sick is a calling. Trabalhar com os enfermos é um chamado. Even if you work in a state hospital, Mesmo se você estiver trabalhando num hospital público estadual, it's a calling. é um chamado, It's a ministry. é um ministério, But it is also stewardship. mas também tem a ver com mordomia. Because God has called us to work in healthcare, we will answer to Him one day, what have we done? Pelo fato de Deus nos ter chamado para trabalhar no cuidado à saúde, nós um dia teremos que prestar contas a Ele a respeito do que e como fizemos com esse chamado. He entrusts so many things to us. Ele nos entregou, nos confiou tantas coisas. He gives us patience. Nos deu pacientes Many of them trust us. e muitos deles confiam em nós. What do we do with that trust? O que nós fazemos, você e eu, com essa confiança que recebemos? They come to us looking to us for a blessing. Eles vêm a nós nos encarando ou nos enxergando como uma bênção. What do they receive? O que é que eles têm recebido? And then we work as a team to care for that whole human being, to bring them to optimal shalom. E finalmente nós trabalhamos como equipe para cuidar, para dar atenção ao ser humano de modo holístico, para trazê-los a um estado de shalom, paz, equilíbrio em todos os âmbitos da vida. You see there I have a drawing by Rembrandt. Ali eu tenho uma pintura de um pintor muito famoso chamado Rembrandt. Of the Good Samaritan. Essa pintura tem a ver com o bom samaritano. When you first look at it, you see the horse. Quando você olha para essa pintura, a primeira coisa que você vê é o cavalo. And then when you look again, you see, oh, there's the helper and the one who needs the help. E aí quando você observa mais um pouquinho, você vai identificar o ajudador e aquele que está carecendo de ajuda. And you see them busy there in front of this big horse. E você o vê, no caso o ajudador, ocupado ali diante desse grande cavalo. But you see the caregiver is not distracted by the big horse. E você pode perceber também que o cuidador não está distraído com o cavalo. He's focusing totally on that person who needs the care. Ele está totalmente focado, concentrado naquela pessoa que precisa do cuidado. There are so many things that can distract us when we are working in healthcare. Existem tantas coisas que podem nos distrair quando nós estamos trabalhando no cuidado à saúde. We need to focus on that ministry. Nós precisamos focar, nos concentrar nesse ministério. So, something about health. Bom, algo a respeito de saúde. You remember the diagram of the whole human being. Bom, acho que vocês se lembram daquele diagrama a respeito do ser humano integral. The inner human, outer human with the relationship networks and the environment. O
ser humano interior, o ser humano exterior, as redes de interações ou de relacionamentos e o ambiente. And then the relationship to the transcendent, the invisible world. E também a relação que esse ser humano possui com o transcendente ou com o mundo invisível ou espiritual. And so the definition of health is about all these relationships. De modo que a definição de saúde afeta ou tem a ver com todas essas relações ou relacionamentos. Optimal relationships. Relações optimizadas ou maximizadas. Not perfect. Não perfeitas. It's not possible in this world. Não é possível ter relacionamentos perfeitos nesse mundo. Optimal means as much as is possible. Mas essas relações otimizadas são as relações o melhor possível. And the one word for all of this is shalom. E a palavra que resume todo esse conceito do melhor possível é shalom. And the previous speaker also mentioned shalom in her talk. A palestrante anterior também mencionou esse conceito de shalom na sua palestra. Shalom is a relational concept. Shalom é um conceito relacional. It's not something abstract. Não é algo abstrato. It cannot exist on its own. Não pode existir por si só ou isoladamente. Shalom is always in relationship. Shalom tem sempre que existir ou só pode existir dentro de relacionamentos. Well, and disease is the exact opposite. Ora, as doenças ou enfermidades são exatamente o contrário de shalom. Disturbed relationships in all of these areas. Doença ou enfermidade quer dizer relacionamentos quebrados ou perturbados em cada uma dessas áreas. So we need to make an integral care diagnosis. De modo que nós precisamos fazer um diagnóstico de cuidado integral. Is the inner human okay? Perguntas como, por exemplo, será que o ser humano interior está em Is paz, the está bem? outer human okay? Será que o ser humano exterior está bem? Is the relationship between the inner human and the outer human okay? O relacionamento entre o ser humano interior e o exterior está em paz, está em equilíbrio? Is the relationship between the whole human and all the relationship networks okay? O que dizer a respeito do ser humano integral e o seu relacionamento com os relacionamentos exteriores? Será que isso está equilibrado? Between that whole human and environment, Como é que está a relação entre o ser humano e o ambiente, o meio ambiente onde ele vive? and between that whole human and the transcendent. E finalmente, como é que está a relação entre o ser humano integral e o transcendente, o espiritual? Only if you consider all six these aspects are you making an integral care diagnosis. Você só consegue fazer um diagnóstico de cuidado integral se você levar em consideração cada uma destas 6 áreas. A whole person diagnosis. Ou seja, um diagnóstico de um ser humano como um todo. If you want to look, for example, at the inner human, how is that doing? Se você, por exemplo, analisar o ser humano interior, como é que está esse ser humano interior? Is the will okay? Será que a vontade, o desejo está equilibrado? Are the emotions okay? Como é que estão as emoções? Is the mind okay? Como está a mente da pessoa? Are the beliefs of that person O que okay? dizer das crenças dessa pessoa? Is the understanding okay? Como é que está a compreensão desse paciente? What about the desires in that life? O que dizer sobre os desejos na vida desse indivíduo? And number 7, is the conscience working well? E finalmente, número 7, será que a consciência deste indivíduo está funcionando bem? These 7 aspects of the inner person I got from a friend of mine who did a study of this in the Bible. Eu emprestei esses 7 conceitos de um amigo meu que fez um profundo estudo desses aspectos dentro da Bíblia. If you take spirit, soul, heart, marrow, all those words, and you say, what do they do? What functions do they have? You find these 7 functions. Se você analisar palavras como espírito, alma, desejo, enfim, o ser humano interior, se você analisar a função de cada um desses aspectos, se é que podem ser divididos, é isso que eles vão fazer, esse é o papel deles. And so he's done a wonderful Bible study showing these 7 functions. Então esse meu amigo fez esse maravilhoso estudo bíblico mostrando essas 7 funções. Now,
some examples of problems in the inner human. Eu vou dar então alguns exemplos de problemas do ser humano interior. If there's a problem with the will, for example, unable to make lasting commitments or making unstable choices. Quando uma pessoa tem problemas com a vontade, ela é incapaz de fazer compromissos duradouros ou ela também faz escolhas instáveis. We live in a time when many people have a problem in this area. Nós vivemos em uma época onde muitas pessoas têm problemas específicos nessa área. In many marriages, the partners don't make lasting commitments. Em muitos casamentos, os parceiros, os cônjuges, não são capazes de fazer compromissos duradouros. Emotions. You can have problems like fear, depression, guilt, rejection. Se algo vai mal no campo das emoções, é possível que o paciente sofra de medo, depressão, culpa ou rejeição. In the mind, you can have compulsive thoughts or a poor self-image. Problemas da mente podem ser traduzidos através de pensamentos compulsivos ou uma baixa autoestima. In beliefs, you can have harmful beliefs. Quanto a crenças, o ser humano, o indivíduo, pode ter crenças danosas. Like the belief, nobody understands me. Como, por exemplo, o ser humano que acredita que ninguém o entende. Or the belief, I don't belong here. Ou aquela crença, aquela impressão de eu não pertenço a esse lugar, eu não sou daqui, eu não me encaixo. And these beliefs can be very harmful to people. Perceba que crenças, conceitos podem ser muito danosos para algumas pessoas. Or the belief, my life has no purpose. Ou talvez aquela crença de minha vida não tem propósito algum. Or the belief, nobody loves me. Ou ainda aquela outra crença que diz ninguém me ama. Problems in the area of understanding. Problemas na área da compreensão. For example, misinterpreting body language cues. Por exemplo, interpretar ou mal interpretar algumas dicas, algumas noções que são passadas pela linguagem corporal. And you're speaking to somebody and they want you to stop, and you can see from the body language they want you to stop. Por exemplo, você pode estar conversando com uma pessoa e essa pessoa quer que você pare de falar e você pode inclusive detectar esse desejo dela que você pare pela linguagem corporal que ela usa. But some people don't see it, they just continue. Mas algumas pessoas não são capazes de perceber isso pela linguagem corporal, elas simplesmente continuam a falar. So they have a problem in that area. De modo que elas possuem provavelmente um problema nessa The area área. of desires, people can have problems with lust. Na área dos desejos, as pessoas podem ter um problema com a lascívia. Sometimes I have counseled many people who have problem in this area. Eu já aconselhei muitas pessoas que possuem um problema específico nesta área. Christian men who are addicted to pornography. Homens cristãos que são viciados em pornografia. Or men who have impure thought life. Ou talvez homens que tenham pensamentos, uma vida meio impura nos pensamentos. And the area of conscience. E finalmente, a área da consciência. Some people have a very hardened conscience. It doesn't work well. Algumas pessoas têm uma consciência muito calejada, já insensível. Essa consciência não funciona mais bem. And other people are oversensitive. Enquanto isso, outras pessoas já são supersensíveis, já têm uma consciência muito aguçada ou aguçada demais. They live under condemnation. Elas vivem sob condenação das suas próprias consciências. And you can see that if you go through these 6 different areas of relationship, it helps you to make a whole person diagnose. You really understand what's going on in that person. Então perceba, se você tiver essa abordagem, essa aproximação integral, se você considerar cada uma dessas áreas, você vai realmente ser capaz de proferir um diagnóstico integral para determinado paciente. So that when you now give a treatment, it's based on a very good understanding what's really going on in that life. De modo que quando você prescreve agora um tratamento, essa prescrição foi baseada num conceito muito bom, muito bem aprofundado a respeito de o que está acontecendo naquela vida. The outer human, the physical part. Agora, quanto ao ser humano exterior, o corpo. And well, I don't
talk about that because you already know enough about it. Bom, eu não falo muito a respeito disso porque você provavelmente já sabe o suficiente sobre o corpo. The relationship between the inner human and the outer human Vamos falar então sobre o relacionamento entre o ser humano interior e o ser humano exterior. is the inner human able to express itself through the body? Será que o ser humano interior está sendo capaz de se expressar através do ser humano exterior do corpo? Just think of patients who have had bleeding in the brain Pense a respeito daqueles pacientes que têm hemorragia cerebral. and they can't communicate anymore. Eles não conseguem mais, aqueles que tiveram derrame, por exemplo, AVC, não conseguem mais se comunicar bem. The inner person knows what it wants to say, but the outer person doesn't collaborate. O ser humano interior sabe o que quer dizer, o que quer transmitir ao mundo, mas o ser humano exterior já não consegue mais comunicar eficazmente esse desejo. And the other question is, does the inner human accept the outer human? Um outro aspecto muito importante é, será que o ser humano interior tem uma boa aceitação quanto ao corpo, ao ser humano exterior? Some people don't like their appearance. Algumas pessoas não gostam da sua aparência. My nose is too long, too short, too flat, too sharp. Ah, o meu nariz é muito adunco, é muito grande, é muito achatado, é muito fino. My eyes have the wrong color. Ah, os meus olhos saíram da cor errada. My ears are standing too far from my head. As minhas orelhas estão muito longe da minha cabeça. I want curly hair, I want straight hair. Ah, não, eu quero ter cabelo encaracolado. Ah, não, eu quero ter cabelo liso. Why do I have shoulders that are drooping like this? Por que eu tenho ombros caídos desse jeito? So some people have a real problem with how they look on the outside. De modo que algumas pessoas têm um problema muito grande com a sua própria aparência, como eles aparecem para o mundo. It can also be a problem in the area of sexuality. Pode também ter a ver com um problema na área da sexualidade. Somebody might feel like a woman on the inside, but they have a male body. Algumas pessoas podem se sentir como sendo mulheres por dentro, mas estarem em um corpo masculino. So there's a conflict in the relationship between the inner person and the outer person. Então perceba, tem um conflito, uma diferença em relação ao ser humano interior com o ser humano exterior. Some people have great difficulty to accept their own race, place, family and culture. Outras pessoas têm uma grande dificuldade em aceitar a sua própria raça ou o seu lugar de nascimento, a sua família ou a sua cultura. They don't want to be born where they were born. Eles não gostariam de ter nascido onde nasceram. Why did I have to have this father and this mother? Ah, e por que é que eu fui ter esse pai ou essa mãe? Why must I have been born in this community? Por que eu tive que nascer nessa comunidade específica? It's very important for us to come to a place of surrender. É muito importante que nós cheguemos a um lugar de completa rendição. Lord, I accept my appearance. Senhor, eu aceito a minha aparência, I accept my sexuality. eu aceito a minha sexualidade, I accept my heritage. eu aceito a minha herança. Now, though, you can ask the same question about the 7 networks. Você pode fazer a mesma pergunta em relação às 7 redes de interação de relacionamentos, And you can ask the question about the relationship between that person and the transcendent. e você também pode fazer a mesma pergunta em relação ao relacionamento desta pessoa com o âmbito transcendental. Relationship with God, the angels, with idols, evil spirits, demons and the devil. Ou seja, a relação que aquela pessoa tem com Deus, com os anjos, com os ídolos, com os espíritos maus, com os demônios e com o próprio diabo. Once I was counseling a lady who was a Satanist. Uma vez eu estava aconselhando uma senhora, uma moça, que era uma satanista. There was serious problem in the area, this area. E ela tinha seríssimos problemas nessa área. One of my patients was a witch doctor. Um dos meus pacientes um dia era um feiticeiro. Serious problems in this area. Problemas muito sérios nessa área também. And as part of integral care, we have to take these matters seriously. E se nós queremos ser sérios a respeito do cuidado integral, nós também vamos ter que levar isso muito a sério.
I can tell you many stories how this affects the health of people. Eu poderia contar muitas histórias para vocês a respeito de como essas dinâmicas afetam a saúde das pessoas. And I'm sure many of you have testimonies also in this area. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem aí testemunhos similares nessas áreas. So, if you're looking at the relationship between that whole person and the transcendent, that is spirituality. Se você então passar a analisar o relacionamento entre a pessoa ou o paciente e o âmbito transcendente ou transcendental, você vai estar falando de espiritualidade. Yeah, in our time it's become fashionable to talk about spirituality again. It has become fashionable in healthcare to talk about spirituality. Tem se tornado cada vez mais comum e apropriado falar sobre espiritualidade no conceito de cuidado integral. Spiritual health is 7 times yes in Jesus Christ. A saúde espiritual quer dizer 7 vezes sim para Jesus Cristo. In Him I have community, holiness, justice, security, worship, meaning and knowledge. I know the truth. Nele nós encontramos nossa comunidade ou senso de comunidade, santidade, justiça, segurança, adoração, significado e o conhecimento da verdade. In a biblical Christian understanding of integral health, I said Jesus Christ must be central. Numa compreensão holística ou integral do cuidado da saúde, eu sempre digo que Jesus Cristo tem que estar no centro. And in the deepest sense, these 7 deepest needs can only be met through Jesus Christ. E no sentido mais profundo, cada uma dessas necessidades só podem ser supridas profundamente em Jesus Cristo. If people do not want to turn to Jesus, se as pessoas não querem entregar as suas vidas a Jesus, the most we can do is give them these 7 things on a horizontal level. O máximo que a gente pode fazer é dar a elas o suprimento a essas necessidades num nível muito mais superficial. Take for example knowledge. Por exemplo, o conhecimento. Education programs. Ora, programas educacionais. About tuberculosis, about HIV/AIDS. Sobre tuberculose, sobre HIV/AIDS. So it meets a very deep need. De modo que, sim, alcança uma necessidade. But the ultimate is if they in that same area also know Jesus Christ as the truth. Mas, na verdade, o que realmente vai suprir essa necessidade é conhecer Jesus Cristo como a verdade. Or take justice. Ou, tome por exemplo a justiça. And if you take justice, we can help people to have justice in their society. Se você, por exemplo, analisar a necessidade por justiça, nós podemos ensinar as pessoas a como serem justas na sua própria sociedade. But in the end, complete justice we only find in Jesus Christ. Mas, no fim das contas, a verdadeira justiça só é encontrada em Jesus Cristo. Okay. So, I think I'm going to stop here now. Eu penso então que eu vou parar por aqui. To give some time still for questions. Eu vou liberar então algum tempo agora para perguntas. And then after the questions, I like to give a closing thought. E depois das perguntas e respostas, eu gostaria de terminar com um pensamento. But I think it's becoming clear to you the whole concept of integral healthcare is something you can work with. Mas eu penso que ficou claro que o conceito de saúde ou cuidado integral à saúde é algo possível de ser feito. Okay, thank you. Obrigado, Dr. Cris, por nos conceder esses momentos de compartilhar entre a nossa reação à sua fala, né, e algumas perguntas que a gente faz. A gente sempre, médico também recebe mal no Brasil. Falando, puxando a brasa para minha sardinha, desculpe os outros profissionais que todos recebem mal também. Mas
É como diz o Wilson, nós temos que pensar em comunidade. Acho que todos nós recebemos muito mal, na verdade. E muitas vezes a gente fica naquela pressão entre o pão e a missão, que é algo complicado. Qual o nome do filósofo cristão que pontuou os 11 aspectos da realidade? Okay. His name is Herman Dooyeweerd. O nome dele é Herman Dooyeweerd. And in his approach to philosophy, I can spell it, maybe I write it for you. Eu vou escrever para vocês, porque o nome é fácil, né? Dooyeweerd. Dooyeweerd. Okay. He says this: Ele diz o seguinte: if you think about Christian philosophy, se você pensar a respeito da filosofia cristã, you must begin by having the right relationship with God through Jesus Christ. você precisa, é imprescindível que você comece por ter um bom relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. If it does not begin there, you cannot call it Christian philosophy. Se a filosofia cristã não começar desse ponto de partida, você não pode chamá-la de cristã. And so I was so happy to find a philosopher who begins with Jesus. Eu fiquei muito feliz então de encontrar um filósofo que começa a partir de Jesus Cristo. And he was a philosopher at the Free University in Amsterdam. Ele é um filósofo ligado à Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. He was professor in philosophy there. Era professor de filosofia nessa universidade. Doutor. Onde é possível encontrar referencial teórico em saúde integral para estudos acadêmicos? You have to wait till my book is published. Você vai ter que esperar até que meu livro seja publicado. Because I tell you, this has been collaboration between believers from many different parts of the world, and it's only now that everything is coming together like this. Porque o que existe hoje na verdade o resultado da colaboração de muitos cristãos diferentes, e somente agora que nós estamos rumando em direção a um resultado final sobre essas considerações. And I haven't come across this approach anywhere else. Eu nunca me deparei com esse tipo de abordagem em qualquer lugar do mundo. And I believe God is releasing to us a really biblical Christian way of doing things, so that we are not the parrots of the world. E eu acredito realmente que Deus está liberando sobre nós uma nova maneira de fazer as coisas, de modo que nós não sejamos como papagaios, ou repetindo as coisas que o mundo está produzindo. Many secular writers and researchers have discovered many of these things also. Muitos pesquisadores e escritores seculares também descobriram essas coisas. So we can use their findings in support of our approach. De modo que nós podemos sim utilizar os seus achados, as suas descobertas, mas em sustentação ou em apoio àquilo que nós estamos usando como abordagem. But for us, our starting point is God and the Bible, and then we develop everything from there. Mas para nós, o ponto de partida é Deus, é a Bíblia, e daí derivam todas as coisas que nós utilizamos. That's a deductive approach. Essa é uma abordagem de dedução. Almost all other approaches to healthcare are inductive.
Todas as outras abordagens ao cuidado da saúde são indutivas e não dedutivas, And so they don't have the same authority. de modo que elas não possuem a mesma autoridade. Because our approach is derived from the authority of God and the Bible. Nossa abordagem deriva da autoridade da Bíblia e do próprio Deus. And I find when I travel, many believers automatically begin to put into practice many of the things that I share. E todas as vezes que eu viajo, eu percebo que muitos crentes começam a pôr em prática imediatamente após ouvir as coisas que eu compartilho. But they don't have a system to put everything together. Mas eles não possuem um sistema para reunir todas essas coisas. And this is what we're trying to do with this. E é isso que nós estamos tentando fazer através dessa iniciativa. Um comentário pessoal, que é exatamente esse tipo de momento que o SEMPES procura proporcionar a cada um de nós. Aí vai um desafio que eu acredito que o Dr. Cris concorde, se ele não concordar ele já me avisa, que nós precisamos produzir, sentarmos e escrevermos, porque parece que nós, crentes, nos consideramos absolutamente incapazes de escrever qualquer coisa do ponto de vista acadêmico, porque se a gente não conseguir colocar 300 referências bibliográficas em inglês no final, nós não prestamos. E esse tipo de comportamento, eu desafio cada um a mudar. E acredito que o Dr. Cris concorde comigo. But, yeah. So I want to agree with my brother Eu quero então concordar com meu irmão and to say that there is a lot of research that we can make use of. e dizer que sim, existem muitas pesquisas que nós podemos utilizar. And I can give you some references for that. E eu posso dar a vocês algumas referências. If you ask why is faith important in healthcare, Se você se perguntar, por exemplo, por que a fé é importante na atenção à saúde, a lot of research has been done about spirituality. muitas pesquisas têm sido feitas a respeito da espiritualidade. And this is some of the research findings. E eis aqui alguns dos achados das descobertas dessas pesquisas. The deeper the patient's personal faith, the better the mental and physical outcomes. Quanto mais profunda for a fé do paciente, a fé pessoal do paciente, melhor serão os resultados mentais e físicos. 81% of published studies in current medical literature indicate that deeper faith improves health outcomes. 81% dos estudos publicados a respeito da literatura médica, ou na literatura médica atual, indicam que quanto mais profunda for a fé do paciente, 15% are neutral. for a fé do paciente, melhores serão os resultados na saúde. 15% dos pesquisadores são neutros a respeito disso. 4% show negative outcomes. E 4% apenas dos pesquisadores manifestam uma visão negativa em relação à fé e à saúde. And these findings are based on more than 1,200 studies that have been published. Estes achados são baseados em mais de 1.200 estudos sobre o assunto. There's the editorial that appeared in the BMJ in 2002. Foi baseado na referência bibliográfica, o editorial da BMJ de 2002. And there's the Handbook on Religion and Health that was published in 2001. E também tem o Manual de Religião e Saúde, publicado pela Universidade de Oxford em 2001. And in the meantime, the amount of publications about this has grown to about 4,400. E desde 2001 até hoje, o número de publicações relacionadas ao assunto se proliferou em número de 4.400, ou seja, 4.400 obras foram publicadas nesses últimos 7 anos. Faith helps to prevent illness. Faith helps to prevent illness. Esses achados afirmam que a fé ajuda a prevenir doenças. Faith helps to cope with illness. Dizem também que a fé ajuda a lidar com as enfermidades. And faith helps with recovery from surgery. E também diz que a fé ajuda a recuperar ou no período pós-operatório.
And faith helps with improving treatment outcomes. Também diz que a fé ajuda a aumentar os resultados ou melhorar os resultados durante o tratamento. And so you can see I've got references for all of this. Então, como vocês podem ver, eu tenho referências bibliográficas para cada um desses assuntos. Not coming from some ladies magazine, Essas referências não são derivadas de revistas para mulheres, but in serious medical and nursing education publications. mas vêm de publicações educacionais sérias para médicos e profissionais. So this, I believe, is an area where we as Christians can really become involved. Então, eu penso que esse é o tipo de iniciativa com a qual nós cristãos podemos nos tornar mais envolvidos. Rapidamente, nós ainda temos 3 questões. O chefe estava dando mais 5 minutos, então isso vai dar para responder melhor. O senhor colocou que muitos cristãos esquecem do fator financeiro. Quais ações são indispensáveis num planejamento financeiro de um serviço de saúde ou projeto social? Okay, you must have a rich father. Primeira coisa, você precisa ter um pai bem rico. No, there is no magical solution to the financial problem. Não há nenhuma solução mágica para o problema das finanças. But I do believe that we medical people can learn a lot from business people. Mas eu acredito pessoalmente que nós, como crentes, podemos aprender muito com homens de negócios, por exemplo. Many times we plan to run our clinic at a loss. Muitas vezes nós planejamos dirigir ou conduzir as nossas clínicas de uma maneira bem precária ou destinada ao fracasso. So we develop a model that is always dependent on money from outside. Nós desenvolvemos um tipo de modelo que vai tornar a nossa iniciativa constantemente dependente de dinheiro vindo do exterior ou dinheiro vindo de uma fonte exterior. So what we try to do is to encourage believers in a country to ask God to give them solutions that will work in that country without needing money from outside. Então, o que nós fazemos é encorajar os cristãos daquele país específico a desenvolver e orar a Deus, pedir que eles não precisem ser dependentes de dinheiro exterior e que Deus lhes dê graça e sabedoria para poder desenvolverem métodos que tornem aquela iniciativa autossustentável naquele país, sem depender de fundos exteriores. I give you one example. Vou dar a vocês um exemplo. A hospital that has 2 departments. Há um hospital que possui 2 departamentos. The one is the surgery department, O primeiro é o departamento ou a área cirúrgica, where they have excellent surgeons who operate rich people. onde existem cirurgiões muito bons que operam somente pacientes ricos. And the other part is a counseling and social work department, E a outra parte é um departamento de aconselhamento ou de obra social, and it's totally funded by the money they make from the rich. e é absolutamente sustentado pelo dinheiro pago pelos pacientes ricos por causa das cirurgias. Just one example. Esse é apenas um exemplo. Another example, in Russia, Um outro exemplo, na Rússia, they have a hospice there. eles possuem uma casa de tratamento em saúde mental. But that hospice doesn't need money from outside. Mas essa casa de saúde mental não precisa de fundos vindos do exterior. Because they have trained local church volunteers to help with the work. Porque eles deram treinamento a igrejas locais, a cristãos locais, para que atuem como voluntários na operação e no cuidado daquela casa de saúde mental. The local church is the largest pool of volunteers available. Na verdade, a igreja local concentra os maiores grupos de voluntários disponíveis.
And if they're trained and mobilized, they can really make a very big difference. E se eles forem treinados, bem treinados, esses cristãos podem fazer uma grande diferença. O senhor citou sobre homens cristãos com problemas na área sexual. Este problema é mais comum em homens, por quê? Oh, now you're asking me a specialist question. Bom, estão agora me fazendo perguntas de especialistas. I'm not psychiatrist, Eu não sou psiquiatra, so I can't give you reliable statistics. de modo que eu não posso dar a você uma estatística que seja confiável. And I also have the impression that it's different from country to country. E eu even. também acho que esse é o tipo de coisa que é diferente, varia de país para país. So Então, I can't give you a good answer. não posso te dar uma boa resposta. Como o senhor lida com os pacientes com problemas de sexualidade e com problemas das crenças antagônicas ao cristianismo ou com pessoas com problemas espirituais? Yes. When you work with people with spiritual problems, there are three principles I believe we as Christians should always honor. Quando você lida com uma pessoa que está com problemas espirituais, eu acredito que existem três princípios que você, na sua abordagem, precisa honrar nessa pessoa. First one is respect. O primeiro deles é respeito. We need to respect the other person as a human being. Nós precisamos respeitar aquela outra pessoa como um ser humano. And respect where they come from. Respeitar a origem delas. The second principle is permission. O segundo princípio é a permissão. If we want to talk to people about spiritual things, we have to obtain their permission to do so. Se nós queremos abordar, ou se nós quisermos abordar pessoas no seu âmbito espiritual, ou falar de espiritualidade, nós precisamos ter a permissão delas para fazê-lo. I believe it's very important that we don't force our spirituality on our patients. Eu acredito ser muito importante que nós não forcemos a nossa espiritualidade aos nossos pacientes. But if they give us permission, we can share with them. Mas, caso eles nos deem permissão, nós podemos então compartilhar com eles. And then the third principle is important, E o terceiro princípio muito importante nessa abordagem sensitivity. é a sensibilidade. We need, when we talk about such tender things as spiritual things, very sensitive way. Nós precisamos abordar temas espirituais de maneira muito sensível, muito sensata. Because we are there to seek God's best, not to judge people. Porque nós estamos naquela situação para buscar o melhor de Deus para aquela pessoa e não para julgá-la. We want God's best, not condemnation. Nós queremos o melhor de Deus e não a condenação. We try to walk a road with people as far as is possible. Nós temos que tentar andar, caminhar ao lado dessa pessoa por quanto tempo for possível. And as a believer, I need to do in my relationship with the patient only that what God wants me to do, nothing more, nothing less, nothing else. E como um cristão, eu preciso fazer ou desenvolver naquele relacionamento somente aquilo que Deus quer que eu faça, não mais e não menos. As a healthcare worker, I'm a witness. Como trabalhador ou como obreiro no cuidado à saúde, eu sou testemunha. But I'm not an evangelist. Mas eu posso não ser um evangelista. A witness can share the gospel, Uma testemunha pode compartilhar o evangelho with respect, with permission, and with sensitivity. com respeito, permissão e sensibilidade ou sensatez. And an evangelist wants to harvest the souls. Mas o evangelista ele quer fazer a colheita de almas. And so some healthcare workers are also evangelists. De modo que alguns profissionais de saúde são também evangelistas. But when they're in the workplace, evangelists are also
witnesses. Mas, quando estão no local de trabalho, os evangelistas precisam ser também testemunhas. And if you use these three principles, respect, permission, and sensitivity, you know you don't cross any ethical borders. E se você for capaz de respeitar esses três princípios, né? O respeito, a permissão e a sensatez, você vai muito provavelmente ser eficaz em não cruzar fronteiras que você não precisa ou ir além dos limites. If God wants to bring someone into His kingdom, Se Deus quiser trazer alguém para dentro do seu reino, He uses many witnesses. Ele vai usar muitas testemunhas. And so you might be witness at step number 2, Talvez você possa ser a testemunha no passo ou no estágio 2. and a colleague might be a witness at step number 7. E um colega seu talvez vai ser a testemunha do estágio do passo 7. And maybe some evangelist can be the one who leads them to Christ at step number 20. E talvez o evangelista seja aquele que vai levar aquela pessoa a Cristo no passo ou no testemunho número 20. So if God wants me to help from step 2 to 3, I mustn't try to get them from step 21 to 22. De modo que se Deus quer que eu seja aquele que o leve ou que leve aquela pessoa do passo 2 para o passo 3, eu não posso tentar levá-la do passo 21 para o passo 22. My job is just help them as a witness the next step. O meu trabalho é auxiliar aquela pessoa enquanto sendo eu testemunha para avançar ao próximo passo. And sometimes the next step is that they receive Jesus Christ as their Savior. E algumas vezes esse próximo passo é justamente o passo no qual essa pessoa vai aceitar Jesus como seu Salvador. That's wonderful. Isso é maravilhoso. But helping them from step 2 to step 3 is as spiritual as it is to lead them to Christ. Mas ajudar essas pessoas a passar do passo 2 ao passo 3 é tão espiritual quanto levá-las a Cristo no sentido próprio da palavra. Obrigado, Dr. Cris, por nos colocar a nossa prepotência no devido lugar e nos lembrar que até o trabalho do reino é um trabalho em equipe.